Olá, 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 gente. Boa noite, bem-vindos. Olá, olá, olá. Vamos esquentar a voz aqui nessa noite fria. Olha quem pediu para entrar aqui na live. Lá vem ele. Gente, bem-vindos, bem-vindas. Vamos nessa. A voz está ótima. A voz é um diferencial, Tanguy, agora. E aí, chefia, tudo bom? Tudo bem, e você? Ô, Daniel, ontem era brincadeira, né? Assim, negócio do frio e tal. Porra, tava friozinho ontem. Porra, hoje parece que a gente tá no Círculo Polar Ártico, assim, tá Pô, não brabo é, hoje no Rio de rapaz? Janeiro. Tá- Choveu, piorou pra caramba. Tá muito Gente, frio aqui, gente. tá brabo de verdade, assim, tá frio. Assim, eu acho que é pro padrão carioca, né? Mas tá frio mesmo, tá realmente frio. Enfim, então o Daniel tá justificado aí na voz dele aí. Melhorou, cara? Melhorou, ainda não está 100%, mas já está melhor. Também depois de tanto chá, de tanta pastilha. Rapaz, é chá de gengibre, é chá com limão, é chá com não sei mais o que, é pastilha. Rapaz, que coisa, hein? É isso, Tudo é bem. isso. Brabíssimo, brabíssimo. E aí, Daniel, Bate-papo, peraí, Isso, número bota aí. 278. 278. Você vai escrever bate-papo, 278. você vai escrever por extenso, né? Pelo amor de Deus. O pessoal está Peraí, perguntando se teremos Polônia sem freio. Daniel, tem algum dia que a Polônia puxa o freio de mão? nenhum. Não tem. Então tem Nem, Polônia sem nem freio, entendi. sempre tem. Não tem. A Polônia não puxa freio, gente. Tem 3 séculos que a Polônia está aí desenfreada. Então, claro que tem Polônia sem freio hoje. Aliás, o pessoal viu isso na aula gratuita, né, Tanguy? É isso. Está tudo contextualizado lá, documentado, Daniel. Por que que a Polônia é sem freio? A Polônia, essa aula sobre a Polônia, Daniel, foi igual o Batman. Você assiste o Batman, aí você entende a história, mas aí você quer entender por que que o Batman se tornou aquilo. Aí você assiste, né, os filmes que explicam a infância lá do Batman, a infância do Coringa. Enfim, então, essa aula aí gratuita lá sobre Polônia são os antecedentes. Você sabe que a inteligência artificial, quando eu coloco selos, ele já bota o Selos. crase. Inteligência artificial é uma coisa maravilhosa, cara. Ela já entendeu o que, que a gente gosta de fazer. Agora, tá faltando ele já botar aí, né? A gente Eu também conecta acho. aqui todo dia. Todo dia a gente escreve a mesma coisa, só muda um númerozinho ali. Tá na hora dele já, né, começar a escrever aí, bate-papo, 278 selos a selo. É isso, gente. Olha aí. É isso. Pessoal, só lembrando aí, os selos estão à venda. A gente agradece demais quem compra selo. Para a gente é realmente fundamental. Vocês são, de fato, os nossos patrocinadores. A gente depende muito da ajuda de vocês, seja como apoiador, claro, mas seja comprando selos, enfim. Então, tem várias maneiras de ajudar o Petit Jornal. Essa que é uma forma que a gente tem, basicamente, de viabilizar as lives, né, Daniel? Então, assim, fazer essas lives aqui também é custoso em termos de tempo, né, em termos de pesquisa, né, e tal. Então, a gente está falando aqui sobre uma forma, né, de financiar o Petit Jornal por meio dos selos. O Daniel ele impõe um bloqueio, né, que é um bloqueio de sigilo de dados, né, que quando ele puxa a live, eu não consigo ver os selos que foram comprados. É uma forma que ele tem provavelmente de desviar o dinheiro dos selos, alguma coisa assim. Respeito e tal, Daniel. Acontece, né? Quem Olha aí. nunca? Né? LKR Pass comprou um selo. André comprou dois selos, obrigado. O pessoal começou a comprar selos aqui, Tanguy. Muito Agora obrigado. apareceu para mim. Agora você liberou para mim aí, né? Que eu acabei de ver o André Stone comprando selo aqui, ó. É Isso aí, comprou isso. selo, deu para Cíntia, ver. Cíntia comprou selo. Gui Aí acabou de agora já comprar não vi. selo. Aí já bloqueou a tela para mim aqui, que eu já falei cedo demais, aí bloqueou a tela para mim aqui. Enfim, faz parte, né, Daniel? É isso. Daniel, eu quero que hoje você vai ter que hoje Marcele você comprou selo. Tanguy, não vai deixa eu ter agradecer as como escapar. pessoas. Não, O Daniel, o que eu que quero que, falar primeiro, você vai ter que que explicar você hoje quer, gente? O que o você quer que falar? que aconteceu com Portugal. Ah, eu Eu vou quero explicar. saber. Eu vou Então explicar. tá bom. Pode deixar que eu estou preparado para isso. Estou Você preparado sabia para que a pergunta ia vir, explicar, né? lógico, e já sei Entendi. exatamente o que aconteceu. Fiz a apuração correta e vai ter Ligou para explicação. ligou para seus contatos em Lisboa? Liguei. Rose, Então tá bom. olha aí, peraí. Rosélia Agradece acabou de aí. comprar um selo, muito obrigado. O Paulo está perguntando o que são selos, Tanguy. Explica para ele, por favor. Selo é um pedacinho de papel pequenininho assim, que você lambe, aí cola no envelope e manda a carta. No caso aqui do Instagram, é um capilé que você dá para quem está fazendo aqui a produção de conteúdo. Tá? É uma É grana que isso. você solta aí, libera e vai que vai.
Então, Aquele Antônio comprou um selo, Tanguy, muito obrigado. aquele Antônio? Aquele, especificamente aquele. O nickname dele é aquele Antônio. Tá, beleza. Gente, eu tô com o meu chat aqui, tá bloqueado, tá? Não tô vendo nada que vocês estão falando aí, tô no escuro. Vou ter que acreditar na palavra do Daniel, né? Quem estiver comprando selo ou falando mal de mim aí. Para mim tá bloqueado e travado aqui, Não, inclusive o número de participantes. o chat não tá aparecendo para você. Nada, Não tá, nada. nada. Então Absolutamente eu nada. posso conversar com as pessoas, O falar que mal você de quiser. você e O você que não vai você quiser. ver. A não Coisa ser que eu boa. saia, a não ser que eu saia da live e volte, né? É sempre uma possibilidade, afinal de contas é você que tá com a live aí hoje. Daniel O Assunção comprou um selo. O pessoal tá dizendo que eu fumei 3 maços de cigarro hoje. Não é verdade. CX Três mais Marage de, três mais de derby. de Derby. CX Marage comprou um selo. Muito obrigado. Pô, Tanguy, é mole isso, cara. O pessoal não perde a piada. Tá certíssimo. Isso aí tem cara de pessoal do fundão, não é não? Isso aí é pessoal do fundão aí, do Petinder. Esse pessoal é complicado, Isso, os selos vão para Petit Corps nas Ilhas Caimã. Isso nas mesmo, Ilhas Caimã. gente. É isso. Isso mesmo. É Ilhas Essa, Caimã ou Ilhas Virgens Britânicas? Mudou? Ou é ah, outra? eu cada hora falo uma para você ficar confuso, Tá. porque assim você não tem acesso, Entendi. Tá entendeu? bom. O dinheiro precisa então sair da Irlanda, lá do Facebook, né? É E aí vai isso, para uma dessas ilhas aí que eu não sei quais são, aí você vai embolsando o dinheiro. Entendi. é Tá. isso, é isso. E aí depois eu divido um pedacinho com você, e aí eu digo, e Tanguy, aqui, ó, metade deu isso aqui. É o que deu, uma pena, foi pouco e tal. Eu fico com cerca de 3% do que é arrecadado do Petit Jornal e fico assim, tá bom, né? Assim, tá ok, beleza. Ó, Enfim, olha aí, Tanguy, 230 pessoas ao vivo aqui na nossa live. Mais um minutinho a gente começa, o pessoal beleza. tá chegando. Para mim tá aparecendo 197 aqui, tá travado realmente Congelou. 197. Congelou. Mandar um abraço aí pro pessoal que está assistindo a gente no YouTube. No YouTube Ah, tem uma importante. briga, Daniel, nos comentários do YouTube. Então eu queria que vocês comentassem lá também para ajudar a decidir. Tem gente que entra lá e fala assim: 10 minutos falando besteira, que absurdo, não sei o quê. E tem gente que entra lá e fala assim: só assisto no YouTube para poder ouvir o antes e o depois. Tá? Então rola uma treta lá no YouTube. Se inscrevam lá no canal, tá? Assinem lá o canal do Petit Jornal no YouTube. Isso dá uma força realmente grande para gente. E comenta lá, né? Se você prefere ouvir a versão estendida, né? Sem comentários do diretor, mas a versão estendida, com antes e depois da gravação, ou se você quer só a informação ali, porra, já apurada, né? Com tudo ali editado, né? Com toda a nossa equipe, né, Daniel? De sonorização, de edição, editor falando no ponto e tal. Diz aí o que você prefere. Tanguy, João acabou de comprar 2 selos, obrigado, João. E Tanguy, você sabe que essa parte inicial aqui do nosso bate-papo, antes de começar a gravação, tem dias que dá vontade de ficar só nela. Dá, é Tô verdade. afim de mais nada. A É isso. Mariana comprou aqui um selo, muito obrigado, Mariana. Tem que agradecer as pessoas, tem que ser grato, Tanguy, é importante Faça isso. isso, claro. Eu não posso agradecer porque eu não estou nem vendo quem está me xingando, nem quem está comprando selo aí, mas eu acredito em você. Não deveria. Você atualizou o seu Instagram? Eu Importante atualizei. isso. Atualizei. Aí tá aparecendo já o coraçãozinho para eu curtir, e em compensação não aparece mais nada. Aí, Márcia comprou um selo, obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Olha aí. Drops. Gente, o Drops tá caro. Tá bem caro o Drops. Hoje eu comprei a caixa de Drops. Rapaz, tomei uma facada. É mesmo? Tá, a inflação chegou nos drops, é? Chegou nos Drops. FG Mari comprou um selo, obrigado. Rapaz, complicado. Complicado isso. Mas você sabe que eu tô ganhando elogios com essa voz. O pessoal tá dizendo, Imagino. melhor que a voz antiga. É Não verdade, sei. sem dúvida. Não sei se eu me sinto elogiado ou ofendido. É Mas verdade. o fato é que tem gente elogiando. Mas isso mostra Júnior, também uma versatilidade, né, Daniel? Você é é um cara lógico, é versátil também. lógico. Dependendo da estação do ano, você tá com a voz ruim ou muito ruim. É isso. Natália VD comprou selo. O pessoal tá comprando. Caroline Darós também. Júnia Prado M comprou. Muito obrigado, gente. Pessoal comprando selos para apoiar o Petit Jornal. Pema Cosmate. Ih, rapaz. Gente, é muito pequenininho, desculpa. Cosmate. Cosmatic. É isso. Tudo bem? Você tá bem, Daniel? Daniel, quantas pessoas tem aqui, cara, na live? 250 tá aqui. 250. Vamos começar, cara? Vamos começar, cara. Vamos lá.
por aqui gravando, Daniel. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 278. Uma vez mais, estou aqui com essa voz de ciborgue, essa voz causada pelo inverno glacial antes do tempo da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Peço desculpas a vocês por ela, mas vamos lá, temos muito a tratar aqui com a dupla de costume nesse encontro. Daniel Souza e Tanguy O Bagdadi. E aí, Tanguy, tudo bem? Tudo bem, Daniel, vamos lá para mais um dia, mas eu não quero hoje fazer muito rodeio, boa noite, não sei o quê. Hoje eu quero informação. Eu quero saber se o senhor apurou a participação da gloriosa nação portuguesa na guerra, Daniel. Eu quero saber se Portugal está metido na guerra, se Portugal está influenciando nos rumos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Você faça favor e me explique, por favor. Ô, Tanguy, você sabe que a Rússia ficou um pouco assustada naquele dia que você mencionou que Portugal poderia mandar tropas, Opa, né? é? E acabou sendo retaliado. Portugal foi retaliado no dia de hoje. Foram expulsos 5 diplomatas portugueses da Rússia. Eu fiquei surpreso por terem 5 diplomatas portugueses na Rússia. E fiquei mais surpreso ainda por descobrir que a Rússia estava retaliando uma expulsão de 10 diplomatas russos de Portugal. Então estamos no lucro. Ficou 10-5 e a gente teve menos expulsos. Talvez seja porque tem menos diplomatas portugueses em Moscou? Talvez. Mas não importa. O que importa é que eles vão ter 14 dias para sair. Também achei um prazo muito longo. Meu amigo, você tem 14 dias para sair? Que expulsão é essa, Tanguy? 14 dias é muito tempo. Ô, Daniel, na realidade, devia ter 2 funcionários lá na Embaixada Portuguesa. Eles arrumaram mais 3 pessoas lá para expulsar junto, né? Para ficar um número mais redondo, porque expulsar 2 pessoas ia ficar feio. Aliás, só para complementar, isso estava na pauta de ontem, acabou caindo. Mas a Rússia também expulsou 34 diplomatas e funcionários da Embaixada Francesa em Moscou. Eu não sei onde é que aparece tanta gente, tá, Daniel? Mas mais 34 diplomatas e funcionários da Embaixada Francesa em Moscou foram expulsos também, né? Por conta, enfim, dessas expulsões todas que a gente teve ao longo dos últimos dias. Daniel, trazendo para a pauta política, né, de hoje, né, esse é sempre um elemento importante, o Senado norte-americano aprovou aquele pacote, sobre o qual a gente já falou várias vezes, né, mas aprovou aquele pacote de 40 bilhões de dólares para a Ucrânia. A administração Biden, né, o governo Biden, fez uma pressão danada sobre o Senado, dizendo que, olha, se não aprovar esse pacote aqui, é um pacote grande, é verdade, 40 bilhões e tudo, se não aprovar esse pacote aqui, a Ucrânia estará simplesmente desassistida. Não tem mais nenhum pacote aprovado. Os pacotes são todos muito pequenos, né? Então, o próprio governo Biden tinha conseguido aprovar algo que não precisa de aprovação parlamentar, porque é um pacote relativamente pequeno, mais de 100 milhões de dólares. Bom, 100 milhões de dólares é muito dinheiro, claro que é, mas em termos de ajuda para um Estado, não Não é é nada. tanta coisa assim, ainda mais para um Estado em guerra. Então, o Senado aprovou, dada essa pressão, dado o cenário, dado o apoio de fato que existe entre os parlamentares também à Ucrânia, esse pacote de 40 bilhões, aliás, uma aprovação com uma margem significativa, 86 votos favoráveis e 11 contrários apenas, né? Então, se a gente for pegar ao longo das últimas 2 semanas apenas, aliás, 2 semanas não, dos últimos 2 meses apenas, os Estados Unidos já enviaram para a Ucrânia 54 bilhões de dólares. É muito dinheiro, mas, de qualquer maneira, a Ucrânia naturalmente precisa de ainda mais. Não por acaso, o G7 está reunido, Daniel, não são os chefes de Estado, tá? São ministros, né? Normalmente ministros da área econômica, presidentes de bancos centrais, eles estão reunidos na Alemanha, numa cidade chamada Königswinter, perto de Bonn. E os integrantes do G7 concordaram, né, se comprometeram a injetar 18,4 bilhões de dólares na Ucrânia. Com um detalhe importante, Daniel, que é o fato de que essa grana não é para ajuda militar. O que o primeiro-ministro ucraniano vem dizendo, que é o Denis Shmyhal, vem dizendo é que armas, claro que são importantes, é óbvio que são importantes, está no momento de guerra, naturalmente importante, mas a Ucrânia ela tem gastos correntes, ela tem uma grana que ela precisa para manter o Estado. Naturalmente, a atividade econômica diminuiu muito, a gente vem falando sobre isso também. Se eu não me engano, Daniel, o dado que a gente trouxe é que a economia ucraniana deve reduzir 30% em 2022. Então,
de fato, assim, a situação econômica dramática da Ucrânia. Então, esses 18,4 bilhões de dólares que a Ucrânia vai receber agora não são de ajuda militar, são para fazer o Estado funcionar. E o que o primeiro-ministro disse com isso a gente consegue manter uma estabilidade maior nas contas públicas e isso vai naturalmente ajudar o esforço de guerra. Mas é importante a gente olhar também para o backstage, né? Não apenas para a guerra em si, mas para a capacidade ucraniana de honrar com seus compromissos. Otang, hoje a revista The Economist publicou a sua edição semanal e na capa apareceu o problema número um do mundo e que vai piorar ao longo dos próximos anos, dos próximos meses, pelo menos, que é a crise dos alimentos. A gente tem falado bastante sobre isso aqui no Petit Jornal. Os alimentos estão subindo de preço de forma expressiva e muito provavelmente essa crise vai durar meses ou até anos por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. E a Economist trouxe alguns dados que me pareceram interessantes, como, por exemplo, Rússia e Ucrânia juntas são responsáveis por 12% das calorias consumidas no planeta. O trigo, desde o início do ano, subiu 53%. E depois da decisão da Índia de restringir as exportações, subiu mais 6%. Caramba. A gente está falando de Rússia e Ucrânia, que juntos representam 28% da produção mundial de trigo, 29% da produção de cevada, 15% da produção de milho e 75% da produção de óleo de girassol. Rússia e Ucrânia representam metade dos grãos importados pelo Líbano e Tunísia e 2/3 dos grãos importados por Líbia e Egito. Cara, é muita coisa, é muito impressionante quando a gente olha para esses números. E um outro aspecto que foi destacado pela revista e que, na opinião dela, vai piorar, que, aliás, é o que a gente tem exatamente dito aqui no Petit Jornal, é que nas economias emergentes, a renda familiar já está sendo consumida em 1/4, 25% apenas para comprar alimentos. E no caso da África subsaariana, já ultrapassou a barreira dos 40% do orçamento familiar para comprar alimentos. Esse é um aspecto extremamente preocupante, particularmente porque muitos países não terão condições de subsidiar o consumo de alimentos de sua população, ainda mais dentro de um contexto de alta do preço dos combustíveis. Eu estou particularmente preocupado com o que vai acontecer ao longo dos próximos meses e anos. Isso vai gerar um drama humano de grandes proporções, vai gerar instabilidade política e problemas econômicos. A ver realmente se as grandes nações vão ter aí capacidade de organizar algum tipo de estratégia para minimizar esse problema, que ainda vai piorar bastante ao longo dos próximos tempos, ainda mais com a guerra se alongando. Essa vem sendo uma pauta constante da gente aqui, né, Daniel? Inclusive, assim, o cenário que a gente vem traçando não é um cenário animador. A gente já viu isso aqui outras vezes, né, em momentos de crise econômica, em que principalmente você tem dificuldade de acesso a bens essenciais. Isso é precisamente a tendência daqui para frente. A tendência é que você tenha um aumento das insatisfações, de manifestações, de governos caindo, de populismos, de tentativa de golpe, de governos crescentemente impopulares. Então, o mundo daqui para frente ele deve ser um mundo com muitas instabilidades. Aliás, a gente já tinha o Petit Jornal há algum tempo, inclusive. O ano de 2019, por exemplo, foi um ano muito marcado por grandes manifestações em muitos lugares do mundo, né? Eu lembro que era algo que a gente falava toda semana. Hoje teve manifestação no país tal, hoje no país tal, em continentes diferentes. A tendência é que o que a gente veja daqui para frente seja ainda maior, né? Porque a gente está falando sobre uma crise ainda mais aguda. Daniel, voltando a falar sobre os Estados Unidos, o Biden recebeu hoje, na Casa Branca, o primeiro-ministro, a primeira-ministra, aliás, da Suécia, a senhora Magdalena Andersson, e o presidente da Finlândia, o senhor Sauli Niinistö, exatamente para dar as boas-vindas à sua entrada na OTAN. Me pareceu, Daniel, uma forma de pressionar a Turquia, né, que vem dizendo que eventualmente pode não aceitar os dois países, que quer negociar, quer ver e tal. Então, o discurso do Biden hoje, ele fez um discurso, né, um pronunciamento ao lado dos dois, né, então das lideranças da Suécia e da Finlândia, no Jardim das Rosas, né, que fica na Casa Branca, não apenas dando as boas-vindas, mas atestando, dizendo com todas as letras
que os dois países atendem a todas as exigências da OTAN. Ou seja, tentando esvaziar um pouco a demanda da Turquia e dizendo que, olha, a gente até entende o recado, né, que subjaz a mensagem dele é mais ou menos essa. A gente está vendo o que a Turquia está fazendo. A Turquia está querendo negociar, está querendo barganhar e tal, mas é importante que a gente saiba que, objetivamente, esses dois países podem entrar na OTAN de maneira rápida, acelerada, não devem absolutamente nada à OTAN em termos de estrutura, em termos de investimento militar. Então, esse foi um recado importante que o Biden passou hoje. E também ele, depois desse encontro com essas duas lideranças europeias, o Biden embarcou para a Ásia. A gente falou sobre isso aqui algumas semanas atrás, que ele tinha um tour marcado na Ásia, basicamente para dois países, né? Vai para a Coreia do Sul, vai ser o primeiro destino dele, e depois para o Japão. Hoje, portanto, na verdade ele está indo para a Coreia do Sul hoje, amanhã, portanto, ele vai se encontrar com o novo presidente da Coreia do Sul, o senhor Yoon Suk-yeol, e vai visitar junto com ele uma fábrica da Samsung, né? Importante lembrar, a Samsung é um dos campeões nacionais da Coreia do Sul, e uma coisa que pode ser um elemento de muita tensão, porque tá fácil, né, Daniel? O mundo tá tranquilo, tá light, tá acontecendo nada ao mesmo tempo, então tem gente que está cogitando a possibilidade de a Coreia do Norte, aquela, Daniel, Coreia do Norte, fazer testes nucleares ou durante a visita do Biden à Coreia do Sul ou perto. Isso vem sendo dito por algumas fontes, que existe uma A possibilidade, Coreia que do há Norte está rumores. precisando de atenção, né, cara? Tá Tá, porque precisando, tá querendo um carinho. é complicado, né, Daniel? Agora todo mundo olhando, agora só a Ucrânia. Ah, a Ucrânia para cá, a Ucrânia para lá, sabe? E a Coreia do Norte? A Coreia do Norte tem bomba nuclear. Vamos lembrar que a Coreia do Norte tem bomba nuclear. Né? Lembrando, a Coreia do Norte esteve muito em voga quando a gente teve aquela atenção toda que o Trump deu para a Coreia do Norte e tal. E depois disso, Daniel, acabou a atenção, acabou o amor, acabou o carinho. Então é possível que a Coreia do Norte, é uma possibilidade, tá? Não há previsão, mas é uma possibilidade que a Coreia do Norte realize testes nucleares durante a presença do Biden no continente asiático. Naturalmente, essa viagem do Biden à Ásia, ela vai falar muito sobre a China. Né? O Biden vai falar muito sobre a China. O objetivo é exatamente tentar angariar apoios para próximo, para perto dos Estados Unidos, exatamente para tentar isolar a China. E já se espera um tom muito ameno da Coreia do Sul diante da China. Afinal de contas, a Coreia do Sul tem a China como maior parceiro comercial. Os Estados Unidos também. O Brasil também. Uma galera. Mas tá longe, né? Assim, a Coreia do Sul tá ali do lado, então a Coreia do Sul, a tendência é que ela apenas dê um sorriso amarelo caso o Biden comece a falar mal da China, Daniel. Ô, Tanguy, falando em China, eu queria mencionar duas notícias que aconteceram hoje que mostram o processo de desintegração internacional sobre o qual a gente vem falando ao longo de várias semanas aqui no Petit Jornal. O primeiro evento, a primeira notícia, é que o ministro da Indústria do Canadá, o senhor François Philippe Champagne, anunciou que as empresas do país estão proibidas de comprar equipamentos da Huawei e da ZTE para as suas redes 5G. Lembrando que essa é uma guerra que tem se colocado já há algum tempo, uma guerra tecnológica, onde existe aí uma tentativa dos Estados Unidos e de seus aliados de alijar as empresas chinesas desse campo do 5G ou restringir ao máximo a sua atuação. Do outro lado do tabuleiro, tivemos o Xi Jinping em um discurso para chanceleres dos BRICS, destacando que chegou o momento de aumentar os BRICS, ou seja, de ampliar o número de parceiros nesse grupo. É a China percebendo claramente essa tentativa de isolamento por parte de potências ocidentais e a China chamando os seus parceiros de BRICS e dizendo, então, gente, vamos aumentar o grupo? Acho que é importante a gente ter mais aliados, ter mais gente para conversar. Lembrando que o novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos BRICS, recentemente ganhou novos sócios, que são Uruguai, Emirados Árabes Unidos, Bangladesh e Egito. E a expectativa é que o número de sócios continue aumentando. Fica muito claro que a China ela quer ampliar justamente a sua zona de influência, como forma a se contrapor a essa tentativa de isolamento que potências ocidentais têm tentado, e a tendência é que intensifiquem ainda mais esse processo ao longo dos próximos anos.
há pouco tempo, Daniel, um país que era muito cogitado para ser aceito nos BRICS era a Argentina, né? Naturalmente, o clima para a Argentina entrar não é lá dos melhores, né? Afinal de contas, o Brasil tem uma relação péssima com a Argentina nesse momento. Mas só para a gente saber que esse é um papo que já vinha meio se arrastando, já tinha um tempo, a possibilidade, quem sabe, talvez e tal. Mas o fato é que a China, agora pegando, é algo que tende a avançar mais. Lembrando que os BRICS são Brasil, Rússia, Índia e China. Eram os 4 BRICS originais. A África do Sul entrou nos BRICS posteriormente, em 2011, exatamente por iniciativa chinesa. Foi a China que bancou, falou, pode botar, é importante ter um país africano, vai ampliar, vai dar representatividade, vai ser mais um país e tal. Então, essa ideia de uma ampliação não é nova para a China, né? A China já fala sobre isso tem um bom tempo. Daniel, outra pauta importante, né? E voltando a falar um pouquinho sobre Rússia, é a pressão que vem sendo exercida pela fundação do Alexei Navalny. Lembra do Navalny, Daniel? É um dos principais opositores do Putin, foi aquele que foi envenenado e que está preso na Rússia, né? Ele foi condenado recentemente, inclusive, a 9 anos de prisão. Ele tem uma fundação que age, né, como forma de lobby, principalmente junto a congressistas dos Estados Unidos, e essa fundação ela vem fazendo pressão para que as sanções, essas que atualmente a gente fala que são contra oligarcas, elas sejam estendidas a até 6 mil oficiais do governo russo e empresários que tenham se beneficiado de medidas do governo Putin. Tá? Então, o que essa fundação diz é que essa seria uma maneira muito eficaz de erodir a base de apoio do presidente. Então, o que eles dizem é óbvio, atingir oficiais do governo e oligarcas, é claro, é uma forma de você criar um clima de tensão ao redor, em torno do presidente, em torno do Putin e tal, mas quando você amplia essa base, naturalmente você leva um sofrimento muito maior para mais gente que vai associar isso à guerra, né? Então você ajuda com isso a erodir a base de apoio do presidente. O que a Fundação traz também, Daniel, é que as sanções até agora geraram ondas de demissões entre membros de conselhos de empresas e executivos de empresas, que naturalmente tentam se desvincular de empresas que possam vir a ser sancionados para não terem seus ativos congelados, né? Então, o cara, assim, é empresário de uma determinada empresa, o cara está vendo que a situação está ficando complicada, ele se demite para não ter os seus recursos pessoais congelados, a sua vida prejudicada. Então, segundo a Fundação, isso prova que as sanções funcionam sim. Aliás, a gente deu uma aula há pouco tempo, exatamente com essa pergunta, né, Daniel, lá no Petit Curso. Se tiver curiosidade, acessa lá, petitcursos.com.br. Tornando-se aluno, você tem acesso a todas as aulas, inclusive a essa, cuja pergunta era exatamente essa: as sanções funcionam ou não? Está aí a fundação do Alexei Navalny atestando com todas as letras que, sim, as sanções funcionam e, portanto, têm que ser ampliadas, Daniel. Ô, Tanguy, lembra que há alguns dias nós falamos sobre a queda do premier do Sri Lanka Sim. em meio a uma crise de grandes proporções? Pois bem, no dia de hoje, o governo do Sri Lanka anunciou que deu calote na sua dívida externa. O Sri Lanka me parece um bom exemplo do que pode acontecer no mundo ao longo dos próximos tempos em nações emergentes e nações de renda média baixa ou renda baixa, porque é um problema de balanço de pagamentos. O Sri Lanka não está conseguindo gerar dólares em quantidade suficiente para honrar seus compromissos externos em função do encarecimento das importações, de novo grãos e energia, e diante disso o país começa a ter efetivamente suas contas externas enforcadas. Então, é uma crise política associada à inflação que evolui para uma crise externa, uma crise de incapacidade de honrar seus compromissos externos, o que, claro, dificulta a capacidade do país de atrair investimentos, de fazer negócios e, consequentemente, tentar recuperar o seu desempenho econômico. É algo que a gente precisa estar atento, porque existe efetivamente a chance de isso acontecer com outros países daqui para frente. Aliás, a senhora Kristalina Georgieva, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, destacou que os líderes globais devem estar preparados para mais choques inflacionários. Ah, Viu, mentira, Tanguy? Daniel. É nada. Disse isso. Vai, por favor, Daniel, vai. É isso. Você jura, dona Cristalina, não é possível. É isso que a senhora O tem para nos salário. Qual oferecer o nesse salário dessa momento? senhora, Daniel? O É salário mínimo que grande. ela recebe? É grande? É. Não. É bom, é um salário muito bom, rapaz. E Mas Tanguy, eu fico revoltado com isso, cara. Ah, você sabe que ainda
repercutindo um pouco na ressaca daquele plano energético da Europa de ontem, eu olhei um detalhe que me chamou bastante atenção. A Europa vai usar 5% a mais de carvão naquele plano, naquele projeto. Carvão que é uma energia maravilhosa, né? A energia do futuro, uma energia moderna, e 5% não é pouca coisa. Exatamente. Na verdade, não tem fonte mais poluente do que o carvão, né? Você pode pegar qualquer uma aí. O carvão é, de longe, a pior que pode ser utilizada. Daniel, o Macron recebeu hoje em Paris Lá a vem ele. presidente. Não, mas hoje ele não ligou para ninguém, ele recebeu pessoalmente. Hoje foi um negócio mais tete a tete. Ele Certo. recebeu em Paris a presidente da Moldávia, né, a senhora Maia Sandu, e jogou ali uma pressão para ver se a União Europeia acelera um pouco o processo de adesão da Moldávia aos seus quadros. A Moldávia foi o último país a pedir entrada na União Europeia, formalizou o pedido no dia 3 de março, lembrando, a guerra, né, a invasão russa à Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro. Então, uma semana depois, no dia 3 de março, a Moldávia pediu entrada na União Europeia e, portanto, o Macron fez uma pressão hoje, falou, olha, é um país que está em risco, existem tropas, é importante lembrar, tropas russas que estão ali na região da Transnistria, que é internacionalmente reconhecido como da Moldávia, apesar de, enfim, ser independente desde o fim da União Soviética, com tropas russas. Então, rolou uma pressão ali para que isso seja colocado como elemento de urgência. Me parece que essa é muito uma tendência daqui para frente. A gente tem visto isso em vários cenários, que agora tudo tem pressa, né? Tudo tem que ser rápido. A entrada da Suécia tem que ser rápida na OTAN. A entrada da Finlândia na OTAN tem que ser rápida. A entrada da Moldávia na União Europeia tem que ser rápida. Tudo passa um sentimento de que, se demorar, alguma coisa pode dar errado. Então, o Macron ele usa isso também como elemento de tentar acelerar a entrada da Moldávia na União Europeia. E, Daniel, eu queria te ouvir, e queria ouvir também o pessoal que está acompanhando a gente, que está acompanhando a gente nessa live no Instagram, que a gente está gravando aqui, no YouTube, nas redes sociais, uma sugestão, né, que eu gostaria de ouvir. Então é o seguinte, o McDonald's vai vender todos os seus restaurantes na Rússia para um único empresário. Então, lembrando, a gente já falou sobre isso aqui, o McDonald's vai fechar toda a sua operação em solo russo. 84% dos restaurantes, aliás, eram do próprio McDonald's, então não eram franquia, nada disso, era do próprio McDonald's, então uma operação de grandes proporções, e todos os restaurantes serão vendidos para o mesmo empresário, o senhor chamado Alexander Govor. Esse cara já tinha 25 restaurantes do McDonald's na Sibéria, e agora ele vai ficar, portanto, com toda a operação do McDonald's na Rússia, o que contabiliza, portanto, 850 lojas e um total de 62 mil funcionários. O valor não foi divulgado e o acordo que foi estabelecido, portanto, é que o senhor Govor se comprometeu a não demitir os funcionários ao longo dos próximos 2 anos, mas o mais importante, não vai poder, naturalmente, usar a marca McDonald's. E eu queria que o pessoal desse sugestões, Daniel, de que nome pode ser encontrado. A gente sabe que nas beiras de esquina, nas beiras de estrada do Brasil, nomes, né, com os arcos dourados aparecem aos montes. Então, só o pessoal deixar a sua sugestão, Mac Putin, Mac Govor, o que pode ser, porque a partir de muito em breve, a marca McDonald's não poderá mais ser utilizada, mas os restaurantes vão continuar os mesmos. Vai ser a mesma coisa, né? O palhaço vai ser o mesmo, o hambúrguer vai ser o mesmo, vai ter que mudar o nome ali, vai ser a mesma coisa, a mesma linha de montagem, mesmo funcionários, só que vai ter que adotar outro nome, Daniel. Ô, Tanguy, imagina você saborear um McPutin bebendo uma Coca-Cola. Que coisa Coca-Cola. maravilhosa. É isso, é exatamente isso que vai acontecer. Vou perguntar, Coca-Cola grande, senhor? Ou Coca-Cola pequena? Vai ser mais ou menos por aí. Daniel, posso falar de Polônia? Por favor. A Polônia hoje, Daniel, hoje sim ela conseguiu passar segurança. Estava todo mundo preocupado, Ah, meu Deus. estava todo mundo estressado. O que Lá será vem. que vai acontecer? Mas a Polônia hoje ela conseguiu tranquilizar os corações de todo mundo. Você sabe que Suécia e Finlândia estão entrando na OTAN, mas que existe um período aí que é considerado de vulnerabilidade. Afinal de contas, pediu para entrar, mas não entrou ainda. O que pode acontecer se, de repente, a Rússia pode tentar fazer alguma coisa contra esses países, enquanto ainda não existe uma obrigação formal por parte da OTAN de defendê-los? E a gente sabe que algumas potências menores se ofereceram para defender Suécia e Finlândia ao longo desse período de transição. O Reino Unido se ofereceu,
a França se ofereceu, a Alemanha se ofereceu, mas hoje, Daniel, a ajuda definitiva chegou e a Polônia declarou com todas as letras: se a Rússia fizer alguma coisa contra a Suécia e a Finlândia nesse período, vai se ver comigo. Eu vou sair em socorro de Suécia e Finlândia. Agora, Daniel, eu acho que o Putin estava pensando. Ele estava ali imaginando, de repente, será que eu encaro ali um Reino Unido, uma França? Agora, a Polônia entrou, Daniel, ele sabe que a Polônia só tem maluco. Eu acho que ele vai dar aquela recuada. Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Ô, Tanguy, a minha opinião é a seguinte: a Polônia não vai sossegar enquanto ela não trocar uns tiros com a Rússia. Não vai Isso. sossegar. Porque ela tem ali um desejo reprimido de confusão com a Rússia, de guerra com a Rússia. Então eles estão arrumando de algum jeito. Eles mandam caça para a Ucrânia, eles dizem que vão defender a Finlândia, eles provocam a Rússia de todas as maneiras possíveis, agridem diplomata russo, jogam tinta vermelha. A vontade é louca. Enquanto eles não trocarem os tiros com a Rússia, eles não vão sossegar. Não, mas ela não parou aí, não. Ainda disse o seguinte: o Putin é um terrorista e o Ocidente, palavras do senhor primeiro-ministro, vou falar o nome, o Putin, vou falar inclusive quem foi que falou, o primeiro-ministro, senhor Mateusz Morawiecki. O Putin é um terrorista e cabe ao Ocidente acordar de, isso aqui foi maravilhoso, acordar de sua soneca geopolítica diante da Rússia. O Ocidente está tirando uma sonequinha, Daniel. Não percebeu a realidade das ameaças russas. Quem foi que percebeu? Quem é que está acordado, vigilante, vendo tudo que está acontecendo? Só a Polônia, Daniel. A Polônia segue absolutamente sem freio. Não é brincadeira, tá, gente? O quadro da Polônia sem freio apareceu aqui de maneira despretensiosa. Um dia apareceu a notícia, aí no dia seguinte apareceu outra, aí no dia seguinte apareceu mais uma. Todos os dias tem alguma coisa, não é forçado. Todos os dias a Polônia arruma alguma coisa. Eu concordo com o Daniel, ela tá doida para trocar um soco, falar assim: nós dois lá fora, tira a camisa, só um sai vivo. É isso que a Polônia está querendo. Vamos falar de Daniel, oligarcas? tem oligarca hoje? Tem mesmo? Naturalmente que tem. Então vamos lá, solta a vinheta aí. E eu estou me sentindo meio enganado em Por relação quê, aos Daniel? oligarcas. É nada. No dia de hoje, a senhora Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse o seguinte: olha, os nossos advogados estão estudando uma forma de pegar o patrimônio dos oligarcas russos, formar um fundo e utilizar na reconstrução da Ucrânia. Ah, cara, de novo isso. De novo isso. Alguém ainda acredita nesse troço de que eles vão pegar o patrimônio dos oligarcas russos e vão reconstruir a Ucrânia com essa facilidade institucional toda, sem um arcabouço jurídico que sustente? Impressionante, Tanguy. Dona Ursula von der Leyen meteu essa no dia de hoje, que os advogados, você fala advogados, o pessoal até treme, né? Os advogados, Exatamente. nossos advogados, vão se ver com os nossos advogados que estão aqui buscando alternativas para isso. Agora, Tanguy, eu quero uma outra nota, uma Por favor. nota do amor, né? Porque a gente tem falado muito de guerra e É, tem que dar uma aliviada. o importante é fazer amor e não fazer a guerra. Hoje, rapaz, a Titiolina, você lembra da Titiolina, Tanguy? Te lembra? A Os Titiolina, aquela que jovens, tinha o filme Titiolina e os Três Cavalos, não é? isso, os Tá. jovens que não sabem quem é a Titiolina, por favor, coloquem no Google. Titiolina foi uma atriz de entretenimento adulto, né? Italiano, italiano. Ela também foi deputada no parlamento italiano. E hoje ela disse o seguinte: olha, eu vou resolver o problema da guerra. Eu estou oferecendo uma noite de amor com Vladimir Putin. Uma noite de amor que assim eu posso amolecer o coração dele e a guerra vai acabar. Então Daniel, Titiolina se ofereceu para amar o Vladimir Putin. O detalhe importante é que não é a primeira vez que ela faz isso. Em 1990, ela se ofereceu para ter uma noite de amor com Saddam Hussein para acabar com a Guerra do Golfo. Então, Tanguy, Titiolina salvará a humanidade. Putin, aceita o WhatsApp da Titiolina, por favor. ô Daniel, mas ela tinha que se oferecer também para falar com o Bush, né? Você viu do Bush ontem? Vi, cara, Cara, que que coisa loucura. inacreditável, que coisa maravilhosa, né? O Freud está. Tem que dar um Nobel pós-mortem para o Freud, né? Sobre o ato falho, né? Para quem não assistiu, o George W. Bush, né, ex-presidente dos Estados Unidos, fazendo uma declaração austera, séria, condenando a Rússia sobre a invasão. E aí ele me diz que um homem
faz uma guerra brutal e injustificada contra o Iraque. E aí depois ele percebe, fala, não, Iraque não, a Ucrânia. E ele mesmo se sacaneia e fala assim, o Iraque também. Né? Então, claramente admitindo, né, a posteriori, toda a merda que ele fez, enfim, abriu um buraco negro ali no Oriente Médio, uma coisa horrenda. Então, fica aí a nota para a Titiolina também dar uma ligada para o George W. Bush. Tinha que ter ligado antes, né, Daniel? Acho que deu mole porque tinha que ter ligado ali por volta de 2002, 2003. Podia ter resolvido bastante coisa. É isso, Daniel? Tem É recados isso. aí, cara? Fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal. Sem vocês, esse projeto não seguiria de pé. É muito importante, é fundamental a ajuda de vocês. Fica aqui o nosso agradecimento, o nosso obrigado, o nosso abraço, porque realmente os apoiadores do Petit Jornal são sensacionais. E fica o convite, se você ainda não é apoiador ou apoiadora do Petit Jornal, vai lá no site do podcast, petitjornal.com.br, na aba Apoie o Petit, ou dá uma olhadinha no descritivo desse áudio. Tem várias alternativas para você apoiar o Petit Jornal. Tenho certeza que alguma delas vai ser confortável para você. É isso. E, Daniel, convidar o pessoal para conhecer a outra face do professor Daniel Souza, que é a face que sabe que, apesar de não existir mais Tocobina, ele acha que ainda existe Tocobina. Daniel é um cara antiquado, né? Um cara do passado, um cara saudosista, né? Das tradições passadas. Ele vai explicar para a gente muito em breve que não existe mais Tchecoslováquia. Inclusive, ele é um cara mais atualizado que boa parte do mundo e já chama de Tchequia a República Tcheca. Então ele já sabe que não tem mais Tchecoslováquia, já não tem mais República Tcheca também. Já é a Tchequia e a Eslováquia, separados, né? Dois países separados. Inclusive ele sabe quais são as capitais, sabe o tamanho das economias, sabe um pouco da sua história, sabe quais são suas políticas externas. Né? Então tudo isso será apresentado na próxima aula do Petit Cursos. A gente está com um curso que está rodando agora sobre o leste europeu e os países bálticos. A gente deu uma aula gratuita já sobre a Polônia sem freio. Se quiser assistir, está lá no canal do Petit Jornal no YouTube. A aula da terça-feira passada foi sobre a Hungria, o país polêmico, viu, Daniel? O país mais do contra do mundo inteiro é a Hungria. Se você quiser entender isso, torne-se aluno do Petit Cursos. A próxima aula, portanto, é sobre a ex-Tchecoslováquia. Né? A gente vai falar sobre a Tchequia e a Eslováquia. E a gente ainda vai ter aulas sobre Romênia e Bulgária. E teremos mais uma última aula sobre os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. Lembrando que o Petit Curso é um projeto meu e do professor Daniel, é um projeto irmão do podcast, do Petit Jornal, e tem um formato de stream, ou seja, você não precisa ficar na dúvida de que curso você vai fazer. Pô, será que eu faço curso sobre Turquia, sobre Alemanha, sobre Oriente Médio, sobre América do Sul? Não precisa escolher. Você se torna aluno do Petit Curso, você passa a ter acesso automaticamente a toda a biblioteca de curso do Petit Curso. Acessa lá, petcursos.com.br. Daniel, mais recados, mais pautas aí, cara? Você quer condenar mais alguém? Quer falar mais de amor, cara? Tem mais alguém que quer fazer amor aí para salvar o mundo? Não, tá aqui por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tanguy, Titiolina, rapaz. Daniel, esse negócio da Titiolina você inventou também, cara, tenho certeza. Eu vou procurar, esse aqui eu vou procurar. Pode procurar. Eu não acredito em você. Desculpa, essa não tem como acreditar. Daqui a pouco vai aparecer. É porque a Emanuele morreu, né, cara? A Emanuele também podia ajudar nesse cenário geopolítico aí, mas acho que ela faleceu. Veio óbito. Veio óbito, pois é. É isso, Daniel. Eu não tô vendo o chat, tá? O chat tá bloqueado para mim. Não sei se tem alguém aí, Daniel. Se não tem ninguém comprando, tem certeza? Por enquanto, não. Pelo menos não vi aqui depois do final da live, não apareceu aqui ninguém comprando. Só se foi durante a live, mas aí não deu para acompanhar. Não deu para acompanhar aqui, porque a gente estava aqui prestando atenção. O pessoal tá dizendo que vai ter que procurar no Google quem é Titiolina. Tanguy, tá vendo isso? Olha isso. Mas é um risco que você corre, né, Daniel? Você podia ter falado assim: ouvi dizer que tinha uma senhora, não sei quem era, chamada Titiolina, mas você falou com assim, um conhecimento de causa que aí te deu uma denunciada. Eu fiz isso também? Talvez. Né? Falei, inclusive, do filme Titiolina e os Três Cavalos, um clássico do cinema adulto. Mas é isso, acho que você se entregou aí ao demonstrar muito conhecimento acerca de quem era Titiolina. O pessoal provavelmente não sabe quem é. Valquíria comprou um selo, obrigado, Valquíria. Tanguy, mas você tem que falar sobre a vida parlamentar da Titiolina.
Eu tenho que falar sobre a vida parlamentar? Você não Ô, conhece? Daniel, a Titiolina, ela é uma parlamentar padrão na Itália, né? É padrão, sim, padrão. Então, na Itália você tem o Beppe Grillo, na Itália você tem o Berlusconi, na Itália você tem o Salvini. Então, digamos que na Itália ela não se destaca muito, é apenas mais uma parlamentar, né, na vida política italiana. Ô, Tanguy, você sabe que a vida de um parlamentar na Itália faz os parlamentares brasileiros terem inveja. É É melhor isso. ainda do que a vida dos Sim, parlamentares sim, brasileiros. Isso é sim, sério, claro. isso. E você pode ser ainda mais bizarro, você pode falar as coisas mais inacreditáveis. É normal, é apenas um parlamentar falando que lhe vem à mente. Que loucura, cara, que loucura. É Pois é. isso, né, Tanguy? Por hoje é Tá só, bom né? já, né? Tá bom, né? Vai descansar essa voz aí. Pessoal, um abraço, valeu, tchau, tchau. Tchau.